Hoje, quando a gente fala moda, as pessoas só associam a vestimenta, né, ao vestuário, mas é importante lembrar que a palavra moda, ela vem do latim modus, que é a forma como algo está sendo vivido, né? Então a gente tem a moda na arquitetura, então, o design, a moda inclusive na forma de fazer telejornalismo. A gente não teria esse formato de comunicação antigamente, isso também é uma moda. E a moda que eu uso no meu trabalho é o do vestuário, e eu optei por falar de vestuário para poder abranger todos os elementos, não só a roupa, né? Quando a gente fala de roupa, a gente só fala de calça, camisa, saia. E eu também queria trazer tatuagens, brincos, anéis, colares, bordados, pins. E na minha dissertação eu estou realizando grupos focais, eu já comecei a fazer algum deles com a ajuda do Instituto Travessia e o Renato Dorgon, que são uma referência aí nesse mercado de pesquisa qualitativa, onde a gente está testando alguns estereótipos de pessoas, candidatos, né? Não uso candidatos que já estão aí, que as pessoas já conhecem, para evitar já esse pré-julgamento sobre o posicionamento de cada um deles. E a gente vai questionando essas pessoas a respeito do posicionamento de pautas como legalização do aborto, legalização do porte de armas, linguagem neutra, casamento homoafetivo, e baseado apenas numa foto ali, quase 3x4, onde eles conseguem ver um pedaço da roupa e os acessórios, as pessoas vão tirando conclusões a respeito disso, porque a gente já tem formado socialmente alguns estereótipos de direita, de esquerda e de centro. E depois eu vou fazer alguns experimentos neurocientíficos para a gente ver esse processo semiótico acontecendo dentro da cabeça de cada um, porque a gente acaba trazendo essas memórias emocionais, né? Essas leituras, elas não são tão racionais, elas acontecem ali no nosso subconsciente, baseado nas vivências que cada um tem. E aí o meu estudo é esse. Ai, maravilha. Passar para o Henrique. Vou ver aqui meu companheiro, porque eu fico vivo falando. Eu acho que eu meio que eduquei o povo da Fórum sobre moda, né? Eu acho que o pessoal abriu um pouco a cabeça aí para ver que ela pode ser muito mais. Com a palavra, meu companheiro aí, Henrique. Aliás, Yara, você falou isso agora, tem uma situação que ocorreu entre eu e você, que até hoje a gente lembra disso e dá muita risada. Minha mulher fala até que foi uma situação insólita, eu não sei nem se você lembra. Há muito tempo, acho que foi logo depois que você entrou, um dia eu entrei ao vivo da rua, eu estava aqui em Lisboa fazendo algo, e estava um calor danado, eu estava com uma blusa de linho. E era um assunto super sério, eu não lembro, era algo muito sério, assim, internacional, guerra. E aí a Yara estava também na transmissão, e quando passaram para mim, ela falou assim, acho que o Renato Rovai, alguém falou, rapaz, está calor aí mesmo, você está suado, né? E eu estou vendo que você está de camisa de linho. Aí a Yara falou assim, mas é linho 100%? Aí eu do outro lado respondi, é linho 100%, é da Emídio Tucci. E começou essa conversa. Aí o Renato parou e falou assim, vem cá, o papo é sobre a guerra ou é sobre moda? Vai ficar esse negócio aí no ar agora discutindo se a linha é 100%, se é egípcio, se é mediterrâneo, de onde é. Se é sustentável, se não é, que é uma outra preocupação também que a gente precisa ter. Também, aí eu vou até fazer um parênteses. Moda sustentável é andar pelado. Não existe nenhum tipo de vestimenta, vestuário, acessório, nada que seja 100% sustentável. E a gente tem que pensar como lidar com isso, né? Porque é uma das indústrias que mais poluem, inclusive, a indústria da moda. Mas diga aí, Henrique, qual o seu questionamento? Na verdade, é um questionamento, mas é assim mais uma provocação bem-humorada para ela, que é a nossa última entrevistada, justamente numa sexta-feira, aquele momento, né? Mais casual day do Marcinho Maia, o momento é esse, agora. Há um tempo atrás, eu acho que foi no inverno, no meio do ano de 2020, no primeiro ano da pandemia, eu estava na Fórum, mas ainda não era repórter, nem nada, eu estava como colunista. E eu escrevi um texto sobre uma fila enorme que tinha na porta do restaurante Coco Bangu, no Sul, numa época em que assim, a gente vivia o ápice, o absurdo máximo das mortes na pandemia, e estava uma fila enorme na noite do Dia dos Namorados.
E aí eu fiz um artigo debochado, na verdade não era nada sério, jornalístico, era uma coisa muito mais literária, e dizendo, o título já começava dizendo que a crise era estética. A crise também era estética. Para completar esse raciocínio, eu pedi para o Caian aqui subir uma foto para a gente. Eu acho que ele vai colocar no ar. Se ele não estiver ouvindo a gente, acho que a Yara pode fazer isso, está no grupo, mas acho que o Caian está no grupo, sim, embora ele não tenha respondido ainda. É uma fotinha para completar esse raciocínio. Deixa eu ver. É uma foto Eu também escrevi sobre isso, sabia? Eu até deixei aqui um link que teve também junto a caspa do Paulo Guedes, né? Ai, credo, meu Deus, que pesadelo. Que foi um pesadelo estético também, não foi só de política. O Guedes teve vários elementos aí de imagem que chamaram atenção na época da pandemia, né? Tinha o sapato dele, que as pessoas achavam que ele estava com meia, lembra? Não, ele estava de pantufa. No dia que o Moro foi demitido, que o Bolsonaro convocou aquela super reunião e inclusive falou mal da própria sogra e tal, aparece todo o ministério e o Paulo Guedes de pantufa, né? Era uma coisa sensacional. Então, mas esse meu artigo falava sobre a crise ser estética, e essa imagem aí que eu pedi para o Caio subir, que eu não sei ainda se ele vai subir agora. Está subindo. Que está subindo. Eu queria que você observasse essa imagem e confirmasse ou não, comentasse se a crise é estética. Porque, ou também é estética. Ela pode não ser só estética, mas em alguma dimensão ela pode ser estética. A crise é estética, Denise? Também é estética, também é, né? Mas eu gosto muito de lembrar que é muito estratégico também para o Bolsonaro aparecer assim, né? Ele tem um processo de comunicação que é reforçado por essa forma de se vestir, né? Então, quando ele vem se mostrando como esse rebelde, pessoa que não se importa com regras, que não está aí para questões estéticas, inclusive, ele reforça tudo isso quando ele aparece vestido desse jeito. Então, as camisetas de futebol, que ele também usava muito, aquelas imagens dele comendo e derrubando tudo, o leite condensado, a primeira coletiva numa prancha de surf. Tudo isso é semiótica, como bem falou a Yara ali no começo da nossa conversa, e agrega uma informação que reforça o posicionamento dele, a marca dele, né? Ele não tá, eu digo que ele não está enganando ninguém, gente, é isso, tá todo mundo vendo exatamente quem ele é. Ele faz muita questão de trazer na imagem dele esses elementos, né? É muito estratégico, inclusive é muito inteligente, ele reforça ali todos os arquétipos dele quando ele faz isso. Apesar de ser esteticamente bem desagradável da gente estar vendo, mas é uma estratégia, né? E é uma estratégia que funcionou para ele, inclusive. Aliás, complementando o que a Denisa está dizendo, tanto ele tem uma dimensão de que isso é importante e era algo proposital, algo deliberado. Eu acho que vocês vão lembrar aqui, eu lembro porque especificamente era um sábado e eu estava de plantão, foi no meu plantão, acho que no último ano de governo dele. Ele parou numa estrada que corta o DF e parou com o filho, o Carlos Bolsonaro, inclusive, que fez a foto. Eles pararam numa barraca de frango na beira da estrada e ele tirou aquela foto dantesca, cheia de farofa. Só que pegou muito mal. As pessoas falaram, bicho, não é porque você é pobre que você é porco. Eles meio que pediram desculpa, falaram, não, desculpa, a gente realmente errou a mão um pouco aqui. Então, assim, era uma coisa deliberado, porque aquilo confundiu, aquilo não era simplicidade, aquilo é falta de educação. Exatamente. E esse elemento de tentar parecer simples, né? As lives que ele fazia toda quinta-feira, que tinha aquele ar de caseiro, mas que tinha uma produção ali por trás, né? Tinha uma pauta, tinha muita gente envolvida, não era ele simplesmente ligando um celular e falando. Isso é para reforçar a ideia de que ele é um cara comum. Eu sempre me impressiono com a capacidade que o Bolsonaro teve de parecer que ele não era político, sendo que ele já estava no Congresso há mais de 30 anos. E ele vem como o antipolítica, né? Porque ele trouxe todos esses elementos que tiravam o estereótipo do que a gente tem de político hoje. Isso foi, inclusive, algo que apareceu nesse primeiro grupo focal que eu já fiz, onde a imagem do homem branco de terno e gravata foi a mais rejeitada. E foi dito, inclusive, por quem estava no grupo focal, que
todos os escândalos envolvendo políticos, eles estavam usando esse tipo de roupa, e todos os filmes que a gente vê, todas as séries que a gente vê que envolvem corrupção política, os personagens estão vestindo terno e gravata. Então, é natural que se faça essa associação. E quando ele se afasta desse traje, que é o uniforme de político, vamos dizer assim, né? Até porque dentro do Congresso Nacional ele é obrigado, por regimento, a ser utilizado dentro do plenário, ele se afasta dessa percepção de que ele é político. Então, é muito inteligente, é uma construção que é elaborada, inclusive. E é inocente quem pensa que é um descaso, que é um desleixo. Não. As pessoas acham que a moda, né, o vestir, só é bom, só é bem feito quando está elegante. E esquecem que é uma ferramenta de comunicação. O que você está querendo transmitir? Com quem você está querendo se conectar? Ele sabia exatamente com quem ele queria falar, ele sabe exatamente quem é o público dele, e ele sabia exatamente o que ele precisava desconstruir para vir como esse antipolítica. Aí eu queria até fazer o contraponto. Aqui é o presidente Lula, no dia que ele deixou o hospital, depois daquele susto que a gente levou, ele adotou esse chapéu Panamá, que eu vou abrir um parênteses aqui. Não é feito no Panamá, é feito no Equador. Por favor, gente. Inclusive, o nome Panamá é meio que preconceituoso, porque foi dado lá durante a corrida do ouro, como vinha pelo Panamá, o povo dizia o chapéu do Panamá e acabou pegando o nome, mas é de outro lugar, e assim como a África, a América Latina é bem diversa, nós somos muito diferentes. E o Equador é um país riquíssimo culturalmente também. Que Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história. Eu estou adorando, viu, Yara? Ele fazendo cosplay de Santos Dumont, eu estou achando o máximo. Por mim, ele vai usar isso eternamente, eu estou achando o máximo. Eu tô achando que vai acabar virando um símbolo aí dele mesmo, né? Eu até postei ontem no meu Instagram um Reels falando sobre isso, porque o Lula, ele tem o costume de usar chapéus em diferentes momentos da vida dele, né? No começo da carreira política dele, ele usava boina, que é um símbolo da esquerda, né? As grandes lideranças ali usam boina, e depois ele, quando teve o problema de câncer dele, que ele usou aquele chapéu fedora preto, e agora veio com esse. E eu, nesse conteúdo, inclusive, eu me questiono, né, e convido as pessoas a refletirem por que justo um chapéu fedora, ou por que justo um chapéu Panamá, né, dentre tantas opções de chapéu que a gente tem. E o Lula passa por um momento hoje de crise das pessoas acharem que ele está ficando velho, debilitado, começarem a questionar aí sua capacidade de concorrer a 2026 e ter que fazer uma cirurgia, uma hemorragia na cabeça, no meio do turbilhão que a gente estava vivendo de fim de ano ali de votações no Congresso Nacional, é algo que preocupa e que pesa, né? Então, ele vir com esse chapéu Panamá, ele traz uma comunicação de uma jovialidade, de um frescor, de não se preocupem comigo, né? Não foi nada grave, porque o chapéu Panamá ele tem esses elementos da latinidade, as pessoas associam muito a férias, praia, verão, então ele traz essa leveza, né? Essa coisa meio bamba, e rejuvenesce ele, né? Tira esse peso da preocupação dele. Então, eu acho que foi acertado, foi estratégico, aí foi uma boa. Faz muito sentido ele usar, porque é um elemento da cultura latino-americana, o Lula é uma liderança latino-americana, e que tem grandes chances de virar aí mais um símbolo de marca do Lula, né? Daqui a pouco as pessoas começarem a usar o chapéu Panamá em manifestação de apoio a ele, como aconteceu com o chapéu do MST ali, ou do CPX, né? Que também as pessoas começaram a usar para se posicionar politicamente. Vamos ver o que vai acontecer aí, se o Lula vai seguir usando mesmo esse chapéu ou não. Teve um outro evento essa semana que também trouxe debate sobre moda, que foi exatamente aí, gente. Essa é a Melania Trump
ex e futura primeira-dama dos Estados Futura. Unidos, está aí durante o funeral de Jimmy Carter, né? E, gente, a galera fez muita zoeira. Falou que ela estava comprando. Eu vou até deixar o meu texto que eu fiz aqui, que eu achei muito divertido. E outros fizeram uma associação com o figurino do Conto de Aia na série, né? Aí você vê aí em azul as esposas, em marrom as tias, que são as B10, e em vermelho as aias mesmo, que são as reprodutoras. Ainda tem outras que são as martas, que são responsáveis pelo trabalho doméstico. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E a gente até conversou um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse sobre o seu olhar desse vestuário que gente, ela usou muita peça polêmica durante a primeira passagem dela. Uma que eu não esqueço, Denise, foi quando ela foi exatamente. Assim, quem se importa? Gente, ela estava chegando a New Orleans, embaixo d'água, uma tragédia horrorosa, e ela usando uma jaqueta verde, escrito "Quem liga", né? Como que você vê aí, qual a sua expectativa dessa segunda era Trump, Denisa? Gente, eu preciso admitir que eu adoro a Melania, porque eu até falei ontem sobre isso, assim, ela me intriga muito. Eu nunca sei se ela está a favor ou contra o próprio marido, né? Com as roupas dela, assim, teve essa do I really don't care, teve quando, logo no começo ali do primeiro governo Trump, quando teve ali a marcha das Pussyhats, que botaram os chapéus cor-de-rosa, de gatinho, e aí ela aparece com uma camisa com o Pussy Ball, que é um outro elemento tradicional aí dessa manifestação rosa, para acompanhar o Trump, né? Muito mais conectado com a manifestação do que com o marido. E eu gosto muito dessa interpretação da relação ali com os contos de Aia, mas eu sempre acho que ela tem um propósito ali de causar alguma coisa. E ninguém usa uma gola tão grande se não quer que as pessoas prestem atenção nessa gola, né? É uma gola gigantesca com uma imagem de um casal se beijando. E eu, particularmente, fiquei muito intrigada, porque essa imagem é uma coleção do Valentino de 2019, onde ele trouxe ali ilustrações de esculturas do Rodin, e essa em especial, que se chama O Beijo, ela faz parte de uma escultura que chama A Porta do Inferno. Então, assim, ela... E eu tenho muita sensação de que ela odeia ser primeira-dama, sabe? Que ela detesta esse papel, que ela não gosta de estar ali, é isso, assim, às vezes o I really don't care, eu acho que fala mais... É extremamente complicado ela ter usado isso, mas fala muito sobre ela também, assim, ela não quer estar ali, né, o que me parece, por exemplo. E aí ela vem com 10 dias antes da posse, trazendo uma obra de arte, porque ela queria que as pessoas olhassem para aquilo ali, né? Tudo nesse look foi montado para a gola chamar a atenção. Ela sabia que ia chamar a atenção aquilo ali. De uma obra com o nome desse, num funeral cheio de políticos, eu fiquei bem intrigada. Eu não sei se ela está ali já, né, deixando claro que o inferno está batendo na porta dela, e ela não está nem um pouco feliz com isso. Mas eu olhei muito mais por esse lado, porque me intriga. Melania, eu acho que vamos ter aí várias polêmicas de look nesses próximos 4 anos, porque ela foi assim no primeiro mandato e eu acho que seguirá sendo, aparentemente seguirá sendo nesse segundo. Eu adoro, para mim que estudo imagem e moda e falo sobre isso nas minhas redes sociais, é conteúdo certo, né? Verdade. Henrique? Eu fiquei preocupado se essa coisa das portas do inferno não era uma mensagem para o Jimmy Carter, né? Porque, afinal de contas, quem tinha morrido ali... A minha preocupação foi essa. Pois é, eu até várias pessoas responderam sobre isso, mas o que me faz pensar que tem mais a ver aí com a relação dela com o marido? Porque é um casal se beijando, né? E aí... Eu acho que ela não beija o Trump, eu acho. Quê? Eu acho que ela nem beija o Trump. Ela nem deve beijar ele. Ele. Remete à idade de um casal, né? Assim, você tá falando e se beija são as portas do inferno. Então... A porta do inferno, ela tem
várias outras esculturas. O Pensador está ali, que é uma outra escultura clássica do Rodin. Então, enfim, a gente nunca vai saber, né? Eu acho que ela nunca vai contar, mas eu faço muito mais essa associação da relação dela com o marido por causa disso, porque é um casal que está ali naquela gola. Né? Poderia ser uma outra obra de arte, um outro pedacinho dessa escultura, mas não. Então, mas mesmo assim, complicado também, né? Tá mandando o Jimmy Carter para o inferno. O legal da... Ali super diplomático, me chamou também, isso me chamou a atenção ontem, porque o Trump, ele não estava de gravata vermelha, né? Ele usou uma gravata azul, que é a cor do partido do Jimmy Carter, e ele é uma referência ali, né? Ele acaba reverenciando esse momento. Abrir mão da gravata vermelha e com a gravata azul é simbólico também, assim, chama atenção, pelo menos. E aí, enquanto ele está aí fazendo esse ato diplomático, ela vem com a porta do inferno. As portas do inferno. Sensacional, Denisa. E isso que é legal, né? Quando a gente tem esse olhar para a política e a moda. Porque, gente, não existe resposta certa. Não vem com uma bula, não. Cada um interpreta de acordo com o próprio repertório, né? Isso, as vivências que cada um tem, né? Isso a gente tem teóricos de ciência política e de comunicação aí, tem o Lázaro Feld para falar sobre isso, tem na parte da ciência política, a gente vai ter o Martim Barbeiro na parte da teoria de comunicação, sobre as mediações, né? As pessoas interpretam as mensagens dentro do ambiente que elas têm, do repertório que elas têm. Então, para algumas pessoas, simplesmente não significou nada, só foi uma roupa horrorosa, e para outras veio aí carregado de mensagens e intrigou várias pessoas. Nos debates ontem no Twitter foram hilários, assim, dos dois lados. Ou seja, Yara, o leitor aí, a nossa audiência, então, é que define qual é a interpretação que pode ser dada a essa mega gola, né, da Melanie Trump. Eu fiquei na dúvida entre essa coisa. Eu achei, num primeiro momento, que era uma referência ali, ó, o Jimmy Carter está indo para o inferno. Mas agora, com essa explicação da Denise, eu não sabia que o que havia ali era uma obra do Rodin que se chama As Portas do Inferno, e aí eu imaginei que talvez esse lance do casal beijando, porque afinal de contas beijar o Trump deve ser algo como As Portas do Inferno, então ela já aproveitou ali para deixar no ar. Mas enfim, interprete você mesmo aí em casa. Exatamente. Eu acho que isso que é legal, sabe? Ainda mais eu sendo uma marxista, né, gente? Não tem resposta simples para a questão complexa. Para nada. Né? E agora, assim, pensando na parte de comunicação, né, que foi o que me levou a estudar sobre isso, porque eu venho da assessoria de comunicação, né, como a Yara falou, e a gente já trabalhou junto em alguns governos. Hoje a gente tem uma dificuldade de fazer as pessoas falarem de política, né? Não é um assunto que as pessoas estão interessadas. E tem tido esse movimento nos Estados Unidos, principalmente, no Brasil a gente está começando a ver isso aparecer mais agora, de usar essa imagem, né, esse vestir, para pautar a imprensa. Então, bem ou mal, independente de qual foi a motivação que levou Melania a levar essa obra de arte aí para o funeral, ela pautou a imprensa. E a quantidade de matérias falando do marido dela e de pessoas comentando e debatendo e já criando expectativas sobre o governo que está aí para começar foi enorme, né? Então, é estratégico também quando você pensa isso, né? Você trazer isso de forma proposital, como a Kamala fez com All Star ali em 2020, foi muito bem pensado. A Janja, quando ela fez na posse, né, com o terno, você faz as pessoas, principalmente na mulher, assim, porque a gente tem que reconhecer que as mulheres, elas ainda são entrevistadas de forma diferente para falar de política. E elas começam a entender que não tem jeito, as pessoas vão estar falando da imagem delas e do que elas estão usando. Então, que elas consigam falar das suas pautas e das suas defesas por esse vestir, né? Então, a Michelle Obama fez muito isso quando ela começou a usar
estilistas negros, então ela obrigava a imprensa, já, tá bom, vocês querem falar do que eu estou usando? Beleza, então vocês vão falar do que eu estou usando, vão falar sobre a importância de dar espaço para estilistas negros e de como é que a cultura negra está sendo representada, e você começa a trazer esse debate também. É uma ponte, né, Denisa? É uma ponte. Eu acho que eu vejo a moda como um caleidoscópio, sabe? E aí, hoje, essa imagem fresquinha, terceiro mandato do Nicolás Maduro. Queria que você falasse aí desse composê dele. Só chamando a atenção, gente, a gravata dele traz as cores da Venezuela. Da Venezuela. Exatamente. É uma pena que essa foto em específico não aparece a mão direita do Maduro. Eu não achei, amiga, não consegui achar eu vou te foto. Poxa, será que dá tempo de eu mandar? Manda que eu peço para o Caian subir. Manda lá pelo zap. Será que eu consigo sair aqui da minha tela sem vocês pararem? Consegue. Sim, conseguimos. Tá me vendo aí? Então, peraí, só um minutinho. Então, eu vou mandar aqui. É que eu não consegui achar, procurei. Olha, gente, eu também vou deixei aqui, quem quiser acompanhar o trabalho da Denisa, tá aqui, tá? São as redes dela lá no Instagram, ela grava vídeos muito legais para quem gosta. Entrou um Fala Rovai aí, Yara. Entrou um Fala Rovai ali, entrou errado. É, porque são vários canais, né, que a gente compartilha. Tem TV Fórum, Fala Rovai, tá. Entendeu? Aí, esse aqui, olha, do Instagram da Denisa Gurgel, Denisa com Z, com A, desse jeito aí que se escreve. Eu acho que vale muito a pena, é bem legal, tá? As redes, eu gosto bastante da abordagem da Denisa. Obrigada, estou honrada. Mandei aí para você, se quiser. Peraí, quero sim, deixa eu mandar. Olha aqui, exatamente, deixa eu mandar. Parece uma guia, né? Deixa eu mandar aqui. Ela foi engrossando com o decorrer do tempo, assim, essa pulseira. Eu acho que se for para poder... Eu até comentei, brinquei com você. Eu falei, amiga, se for para se livrar de mal olhado, vai virar uma manga. Porque eu ouvi hoje na Globo News, gente, as pessoas odeiam este homem. Eu acho que até... eu fico pensando, eles aceitam tão bem o Netanyahu, né? Um genocida que está exterminando o povo palestino. E o Maduro, não estou dizendo que Maduro é santo, não é nada disso, não. Mas eu acho patológico o ódio que essas pessoas têm desse cidadão, viu? Vou te contar. Mandei para o Caian, já ele está subindo aí para a gente. Mas conta aí para a gente da gravata. Mas o Maduro, já tem um tempo que eu venho acompanhando aí a evolução da imagem dele, porque tem alguns elementos que também me chamam a atenção, me intrigam. O anel de esmeralda que ele sempre usa, né, ali no dedinho, mindinho, que é um anel gigantesco de esmeralda, e que é sempre, quando você acompanha ali as notícias na Venezuela, da região ali, as pessoas se questionam sobre esse anel dele. Eu trabalhei como assessora do Parlamento do Mercosul, morei ali no Uruguai 2 anos e fiz um mestrado em Relações Internacionais, então eu tenho um carinho e uma paixão aí por acompanhar também notícias da região inteira, né, da América Latina, e as pessoas comentam muito desse anel, mas ele também, enfim, porque é caríssimo, e um país que vive as crises que está vivendo, da Venezuela, mas se a gente resgata esses anéis, né, anéis grandes, eles têm uma ideia de trazer autoridade, né, remetem um pouco à questão de realeza, então é emblemático ele também estar sempre com esse anel. E nos últimos tempos, aí eu acho que tem uns 2 anos, talvez um pouco menos, que ele tem usado essa pulseirinha vermelha, que foi engrossando no decorrer dos anos, e tem várias especulações sobre o porquê que ele estaria usando essa pulseira, né? Tem gente que, novamente, gente, são especulações, a gente não tem, infelizmente, né, a não ser que ele, de fato, se pronuncie como saber, mas tem gente que acredita que tem a ver com uma religião que ele seria devoto, que é a religião Yorubá, que é uma religião de matriz africana, e que dizem que ele é devoto de Xangô, e o vermelho seria a cor de Xangô, então que ele usaria essa pulseira por proteção, porém, né,
quem estuda a religião diz que normalmente essas pulseiras são usadas no braço esquerdo e ele usa no direito, então é o que as pessoas ficam sem saber se realmente tem esse fundo religioso por causa da mão trocada, mas tem também uma linha ali de religião Wicca, né, que os povos chamam das bruxas, que acredita numa proteção cruzada para fechar o corpo. Então, a pessoa usa uma pulseira vermelha no braço e uma no tornozelo contrário. Mas a gente não vê nunca o tornozelo do Maduro para saber também se ele está fazendo isso. Então tem que pedir um nude do Maduro para poder. Mas é interessante você observar que ele está fazendo aí esse uso. Olha, Denise, aqui no Goiás, onde a gente mora, né? Aqui no miolo do Goiás, tem um negócio chamado, exatamente, quadradinho, chama quebranto. Todos os meus filhos usaram a pulseirinha vermelha quando sai da maternidade. Exatamente, para poder afastar a mal olhada. Então, olha, aí fica em aberto, né? Essa que é a beleza de estudar a moda. Aí de olho, vamos ver, quem sabe um dia ele fala sobre isso. Mas eu vi hoje algumas matérias falando sobre ela, porque a de hoje tinha um detalhe de ouro e era feita de seda e linho, aparentemente. Então, eles também, novamente, trazendo essa questão da sofisticação, né? Desse luxo que o Maduro gosta e contrapondo sobre a preocupação dele ou não. Então, você vê que se você não faz isso estrategicamente para pautar a imprensa vai pautar de todo jeito, seja para falar bem, seja para falar mal. Eu só queria que a imprensa lembrasse das sanções contra a Venezuela, como estava aqui nos explicando o Hugo, né? Que a gente não pode falar da pobreza, da desigualdade da Venezuela sem lembrar das sanções impostas. O mesmo vale para Cuba. Só para fazer esse contraponto, mas, Denise, eu quero muito agradecer você estar aqui com a gente, mandar um beijo para você, parabéns pelo seu trabalho. Me mande mais, eu já sigo lá, mas quando você tiver pauta, me manda. É um assunto que eu acho que a gente precisa educar o campo progressista para olhar principalmente o campo progressista. Sabe por quê, Yara? Eu vejo que é o campo que mais tem preconceito com esse assunto e com esse estudo, por associar futilidade e consumismo, porque a moda acabou, sim, sendo muito atrelada no mundo moderno a isso. Mas tem, inclusive, um livro que eu amo, que se chama Espelho de Marx, de uma pesquisadora também de política e moda, que chama Patrícia Centeno. Ele só tem em espanhol, até onde eu sei, ele não foi traduzido ainda para nenhum idioma, ela é espanhola. E onde ela lembra que as grandes revoluções da vestimenta, do vestuário, foram feitas pela esquerda e pelo campo progressista. As mulheres hoje usam calças porque outras mulheres progressistas lá atrás, inclusive, foram presas por usar calça. A gente hoje tem uma série de mudanças na nossa roupa que foram acontecendo com o tempo, inclusive um político poder usar camiseta e não ser julgado, muito pelo contrário, o Marçal poder ir para um debate com um boné e uma gola polo, se deve a esses questionamentos que a esquerda vem trazendo sobre o investimento, o campo progressista vem trazendo sobre isso, porque o campo conservador, como o próprio nome diz, ele vai querer conservar aquilo que já está ali. Então, se a gente olhar a história da moda, a gente vai ver também que foi o campo progressista quem foi mudando a vestimenta. Então, negar isso... Gente, Fidel Castro esteve na capa da revista People na década de 80 como uma das celebridades mais bem vestidas do mundo. Eu tenho essa capa da revista, inclusive, assim, ela é maravilhosa, porque ele trouxe um uniforme, ele ressignificou ali o uniforme dele e criou-se um movimento de você trazer a boina, de você trazer aquele tipo de casaco verde como um posicionamento político. Então, eu fico com uma pena mesmo, assim, quando eu vejo alguém da esquerda negando e fechando os olhos e sendo tão preconceituoso. E eu vivo isso diariamente no meu perfil quando eu falo que estudo política e moda, porque é comunicação, é você mostrar para o mundo quem você é.